Neste domingo se inicia a Copa do Mundo FIFA de futebol masculino e mesmo que você não tenha sido convocado pelo técnico da seleção brasileira, pode ser que você tenha que trabalhar durante os Jogos do Brasil da Copa do Mundo. Meu nome é Gabriel Ávila, eu sou advogado, especialista em direito tributário e também consultor na área trabalhista e se inicia aqui hoje no canal do YouTube do Portal Contábeis mais um vídeo com pequenas doses de direito do trabalho. Hoje eu vim falar para vocês sobre alguns aspectos jurídicos e mais especialmente trabalhistas sobre os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Serão 3 jogos da fase de grupos que recairão em dias úteis. Isso impacta diretamente a rotina, a vida do trabalho de um país que respira futebol, onde o futebol é mais do que um esporte, é uma questão cultural. No passado a gente sabe que o Brasil parava durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo, mas até o presente momento o governo federal não declarou feriado nenhum desses Jogos da Copa do Mundo. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, se o Brasil for avançando durante a Copa, mas até o presente momento esses dias não serão feriado. Então, o que fazer? As pessoas devem trabalhar? As pessoas não precisam trabalhar? Será que atuar normalmente no trabalho é uma boa alternativa? Isso vai engajar os meus colaboradores? Será que eles produzirão normalmente? São todas questões que devemos pensar e se você trabalha numa empresa, se você é o gestor ou o dono ou que trabalha com recursos humanos, tudo isso deve ser levado em consideração. Por quê? Se não é feriado, é claro que não é necessário dar folga para as pessoas. Ou seja, elas podem realmente trabalhar normalmente durante os Jogos do Brasil. No entanto, se eu quiser dar folga, qual é a melhor alternativa, né? Porque a pessoa que estiver trabalhando, estiver em jornada durante o Jogo do Brasil, provavelmente não vai trabalhar com o mesmo afinco ou pode vir a não trabalhar com o mesmo afinco, especialmente se ela for um aficionado por futebol. Então, quais são as alternativas aí que a gente pode fazer? Então, a maior parte das empresas possui controle de jornada, né? Então, controle horário. Então, empresas que possuem mais de 20 empregados precisam controlar sua jornada. A gente até já fez um vídeo aqui no canal do Contábeis sobre controle de jornada. Se você tiver dúvidas de como funciona, quando é obrigatório, procure aqui ou eu vou pedir para o pessoal deixar aqui o link nos comentários, mas procure aqui, só jogar Contábeis, controle de jornada, vocês vão encontrar o vídeo. Então, essas empresas, elas podem fazer a compensação da jornada, uma vez que a jornada já é devidamente controlada. E de que forma essa compensação pode ser feita? De uma forma mais simples, desde 2017, há 5 anos, com a reforma trabalhista, a legislação autoriza a celebração de um acordo individual entre o empregado e o empregador, de forma verbal ou escrita, inclusive, para compensação da jornada, desde que essa compensação ocorra no mesmo mês. Ainda que seja possível a pactuação de um acordo verbal, a gente orienta, como advogado, para que isso seja feito de forma escrita, para que, caso haja qualquer tipo de discussão no futuro, haja uma prova documental. Então, se houver um Jogo do Brasil em um dia útil durante a jornada de trabalho do seu colaborador, vocês podem combinar de que aquelas horas não serão trabalhadas naquele dia, porém, aquelas horas devem ser compensadas no mesmo mês. E isso independe da atuação de sindicato, isso pode ser negociado individualmente entre empregado e empregador, tá bom? Primeira alternativa mais simples para qualquer empresa aí que já registra o horário de trabalho. Se você não registra o horário de trabalho, aí ficamos numa situação meio cinzenta, né? Então você provavelmente pode conceder a folga, mas você vai ter que acabar abonando aquele período trabalhado, porque você não controla a jornada de trabalho do seu colaborador. Ou seja, se você tem menos de 20 empregados e optou por não registrar a jornada, ou se o seu empregado está enquadrado em uma das hipóteses do 62, do artigo 62 da CLT, então, jornada externa incompatível com o trabalho, pessoas que trabalham em teletrabalho por produtividade, ou quem trabalha em cargo de gestão,
repito, cargo de gestão e não cargo de confiança, essas pessoas vão simplesmente ter o período abonado, né? Então, não sofrem nenhum prejuízo e não precisam compensar depois, porque não estão sujeitas a qualquer tipo de controle, tá bom? Então, segunda hipótese aqui de compensação é para as pessoas que não têm controle de jornada. A terceira, que é um banco de horas, ela depende de algumas regrinhas aí. Caso a empresa já tenha um banco de horas instituído há algum tempo, é possível compensar o período concedido para assistir os jogos. Isso deve ser feito abatendo o eventual saldo positivo que o empregado tenha no banco de horas ou incluindo horas negativas ali para que o colaborador compense essas horas não trabalhadas para assistir o jogo posteriormente. Lembrando que a legislação prevê duas hipóteses de banco de horas. Uma por meio de acordo individual ou por negociação coletiva com o sindicato. O acordo individual, a implementação do banco de horas por meio dessa espécie sem a participação de um sindicato, a compensação deve ocorrer no máximo em 6 meses, mas isso deve haver um acordo prévio com alguns requisitos ali. E o acordo ou convenção coletiva com o sindicato pode implementar um banco de horas de comum acordo ali, com um período mais longo para a compensação de no máximo 1 ano. Tá? Então, além dessas hipóteses, é preciso pensar que será que vale a pena realmente eu trabalhar durante o Jogo do Brasil e meus colaboradores não terem uma produtividade tão grande ou tão normal? Será que isso eu vou deixar os meus trabalhadores engajados, né? Então, hoje existe um intangível, né, na hora de reter talentos e procurar novos talentos, né? A empresa cria uma reputação. Fala-se muito hoje em dia sobre employer branding, que é a forma como a sua empresa é percebida no mercado. Então, todas as suas políticas internas refletem diretamente na forma como os seus colaboradores atualmente te veem, mas também como o mercado vai te ver. Então, é preciso muito cuidado na hora de tomar essa decisão, porque nem sempre a decisão mais óbvia, olha, no sentido de que, se eu não sou obrigado a liberar os meus trabalhadores, eu não vou, mas de que forma isso vai te afetar indiretamente? Então, é importante pensar tudo isso. Então, aqui algumas hipóteses de compensação dessas horas de trabalho, e seguindo o banco de horas individual, seguindo o banco de horas coletivo, ou fazendo um acordinho de compensação exclusivo para esses dias, ou abonando as horas das pessoas que não marcam ponto. Claro, se você quiser abonar as horas de todo mundo, independente de marcar ponto ou não, sem prejuízo nenhum. Sem prejuízo nenhum. Se você é um aficionado por futebol também, quer que as pessoas acompanhem, sem problema nenhum. Mas também a gente sabe que existem algumas atividades, como a indústria, ou indústrias que realizam produtos específicos em turnos que não podem parar e não será possível planejar para que naquele determinado turno seja possível parar. Talvez outras alternativas, como deixar uma parte dos seus colaboradores trabalhando em um jogo e outra não, e no próximo jogo inverter as turmas, isso também é possível. Então você abona as faltas de alguns, deixa eles trabalhando, deixa eles em folga e no próximo jogo a compensação. Tudo isso depende da sua necessidade operacional, por exemplo, se você é da indústria. Se você é dos serviços, pode ser que você preste um serviço essencial que não pode parar também. Então, são esses alguns dos casos em que você, que não foi convocado pelo Tite, poderá trabalhar ou não. Perfeito? Muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Ávila. Me sigam no LinkedIn e aqui embaixo estão os meus contatos. Obrigado.